Olá, tudo bem? Meu nome é Roberto Caruso, é um prazer estar aqui com você conversando e hoje eu trago algumas coisas que eu acredito que vão ser interessantes para o teu conhecimento e que façam diferença, que possam somar na sua vida e façam diferença aí no teu dia a dia profissional, no teu dia pessoal. Eu quero falar hoje com você sobre um elemento muito interessante que toda pessoa tem desde quando nasce, mesmo antes de nascer, quando está em gestação, tem esse elemento que vai sendo formado e que as pessoas não aproveitam, nós não, no nosso sistema de ensino, ninguém ensina como você trabalhar com esse elemento que é muito importante, faz uma grande diferença na vida de todas as pessoas. Chama-se bom humor. O bom humor é uma coisa que é rara. Se nós pegarmos uma linha de tempo, né, momentos bem-humorados das pessoas são muito menores do que os momentos tensos, os momentos de agitação, os momentos de cansaço, enfim. E os momentos bem-humorados, geralmente, eles estão reservados aos momentos de lazer, que é assim que se denominou quando você se sente mais à vontade para você não ter que fazer algo que estritamente seja direcionado para obter algum resultado. Então, quando você está no lazer. No lazer eu não preciso me preocupar com as coisas, eu não preciso estar tão tenso, tão focado, tão agitado, né, com a mente tão rápida, e aí você consegue ter alguns momentos de bom humor. Mas eu digo que não são momentos de bom humor, esses são os momentos de alívio, que te levam sim para um breve estado de bom humor. Mas dá para a vida ficar muito mais leve, mesmo com você com várias atividades, com muitas atividades, você consegue sim ter bom humor e constância dessa sensação e ser muito mais produtivo e se relacionar muito melhor. Eu trabalho com humorização, gestão de talentos, produtividade e comunicação. E eu tenho um trabalho que é focado muito dentro da área do corporativo, para os empreendedores, para as empresas, onde é essencial você ter ambientes bem-humorados, onde é essencial você ter pessoas que estão trabalhando de maneira positiva, de maneira feliz, para que elas possam realmente dedicar e valer a pena essa troca do tempo e da energia delas pela produção que elas promovem dentro de um sonho que é um sonho de uma empresa ou de acionistas, enfim, maior. Mas também trabalho para as pessoas que não necessariamente estão dentro desses ambientes corporativos. Então eu tenho essas duas vertentes. Essa vertente para as pessoas de lugar mais aberto fazem parte de um programa, né, e de um movimento que nós chamamos de Fiz Feliz, Equilíbrio e Bem-Estar, que é exatamente um trabalho para que as pessoas possam despertar, possam reconhecer, possam trabalhar e exercitar essa questão de como eu posso estar melhor, como eu posso estar mais feliz durante as minhas atividades diárias. Mas vamos começar com o humor então, né? Vamos falar porque o humor é o grande ponto de partida de tudo isso. 4.700 anos atrás, aproximadamente, logo ali, estava aqui pertinho, na Grécia, a medicina já começava a fazer os estudos para conhecer como é que funcionava o corpo humano, o que é que realmente, como é que nós éramos, né, por dentro principalmente. E aí, os médicos gregos da época, eles chamavam os líquidos essenciais, quando eles descobriram esses fluidos, né, que nos compõem, eles chamaram isso de humores. Então a pessoa, quando ela estava de bom humor, na verdade, é porque ela estava bem equilibrada. Esses líquidos, essa química interna, ela estava bem equilibrada. E esses 4 fluidos eram o sangue, era a linfa, era a bile amarela e a bile negra. Eu não conheço em detalhes essa fisiologia, mas eu sei que assim, eles se baseavam pela qualidade. Às vezes esses líquidos eles estavam mais densos, ou às vezes eles estavam mais ácidos, mais básicos, enfim. Um estudo, né, que eles fizeram lá, mas que fizeram base para que a gente hoje entendesse, né, como que funciona realmente essa maravilha, esse corpo tão maravilhoso que nós temos. E aí os humores, eles percebiam que esses líquidos eles se alteravam quando as pessoas elas comiam determinadas coisas que eram diferentes de um cotidiano. Então assim, uma comida mais apimentada, uma comida mais pesada, mais gordurosa, alterava
a química interna da pessoa e isso alterava o comportamento da pessoa. Bom, a gente não precisa ir muito longe. Se a gente lembrar de quando a gente vai comer uma feijoada, ou então a gente vai num churrasco, a gente exagera um pouco nos doces, o que acontece? Existe toda uma alteração química dentro de nós e isso faz com que a gente fica mais no torpor, ou a gente fica até mais agitado, ou a gente não consegue dormir, enfim. Daquilo que a gente se alimenta alterava diretamente a nossa química e aí a gente tinha o que? Um comprometimento ou um facilitador dentro das nossas relações do nosso dia a dia. Bom, mas hoje você deve saber que o ser humano ele não se alimenta só de comida orgânica, ele precisa também entender que ele se alimenta de tudo que está dentro, né, desse ambiente sensorial. Ou seja, nós nos alimentamos daquilo que nós comemos, nós alimentamos daquilo que nós bebemos, nós nos alimentamos daquilo que nós vemos, ouvimos, sentimos e principalmente um dos grandes alimentos do ser humano é aquilo que ele pensa. Exatamente. Nós temos um processo, nós temos uma conexão, né, intestino-cérebro muito forte. Vi que, assim, por exemplo, dos nossos hormônios, a serotonina, ela é muito mais produzida nessa parte estomacal do que no nosso cérebro. E ela alimenta o nosso corpo com isso. Então nós temos aqui uma química fantástica, né? Nós temos as endorfinas, nós temos as noradrenalinas, nós temos o cortisol, nós temos oxitocina, todos esses elementos que eles impactam diretamente no nosso comportamento e é claro, isso, né, acaba criando um impacto que dá a direção de como vai ser a nossa vida. Bom, então como que você pode, né, trabalhar o seu bom humor de uma forma como se você estivesse numa academia? É importantíssimo porque as pessoas bem-humoradas, elas são pessoas que são mais atraentes, são pessoas que se conectam melhor, são pessoas que têm melhores relacionamentos. Pessoas bem-humoradas conseguem conquistar, vamos pegar um pessoal de vendas, por exemplo, né? O vendedor bem-humorado, ele consegue rapidamente fazer uma conexão com o seu cliente. Ou seja, pessoas bem-humoradas têm geralmente uma vantagem muito grande para aquelas pessoas que nem olham para isso. Um sorriso, né, faz uma diferença incrível na vida de qualquer pessoa. Eu digo que o sorriso é a menor distância entre duas pessoas. Ou seja, quando você cultiva o bom humor, você vai ter sempre vantagens. Eu digo que quem tem bom humor, a vida vai a favor. E onde não tem bom humor, geralmente aparece uma dor. Exatamente. Bom, então como é que a gente pode fazer para você, praticamente, você exercitar esse bom humor? Né? Existem várias formas, mas é importante entender um conceito que tem 3 pilares fundamentais que são muito importantes para a gente ter na vida e que ajudam a gente a ter esse bom humor. Presença, propósito e preparo. Por que presença? Presença porque é muito importante para você e para pessoas que estão com você que você realmente esteja presente, e não só de corpo presente, mas a presença, escuta ativa, visão ativa, fala ativa. O que é isso? A maioria das pessoas, né, em alguns relacionamentos, elas não ouvem o que a outra pessoa está falando. Elas nem escutam. Elas estão ali olhando, estão ouvindo, mas já estão elaborando o que ela vai falar depois, qual é a resposta que ela vai dar. E quando você tem uma escuta ativa, você se alimenta daquilo que a pessoa está trazendo para você. E parta do princípio, né, que nós temos um sistema de escolha. Nós escolhemos a todo momento nós estamos escolhendo o que nós queremos comer, o que a gente quer ouvir, o que a gente quer ver. Por isso que 100% das coisas que acontecem na nossa vida, a responsabilidade é nossa. Então na conversa com uma pessoa, ela está te contando alguma coisa, né, você está interpretando aquilo que ela está falando. Não entra 100% limpo o que ela está dizendo. Se ela te conta um conceito, te fala de uma opinião, você vai fazer algum comparativo de acordo com o teu contexto, com o teu arquivo de memória, com as tuas vivências. Por isso que é mágico a gente ter uma comunicação excelente, porque quanto melhor eu estou realmente conectado com a pessoa, quanto mais eu estou na escutativa, eu tenho mais oportunidade de aprender, de conhecer, de gerar empatia com essa pessoa. E isso muda totalmente as relações. E uma relação muito bem elaborada, ela muda um relacionamento entre casal, ela muda o relacionamento com seus filhos, ela muda o relacionamento com os seus parceiros, os seus parceiros de trabalho, com os seus líderes, com os seus liderados. A comunicação, ela é fundamental para que você tenha bom humor da vida, uma boa comunicação. Então a presença, ela é essencial, estar presente naquele momento sem ter distrações. E você sabe que a gente tem milhares de coisas que podem nos distrair, né? Uma delas a gente carrega conosco no bolso, que é o celular.
O celular, por mais que você coloque ele no mudo, no vibracal, etc., ele é um elemento que vibra, mesmo se você coloca ele, só se você deixar ele desligado. E mesmo desligado ele tem uma frequência. Enfim, se você está falando com uma pessoa e você, gentilmente, você nem coloca na mesa o celular, mas você deixa no bolso e estiver no vibra, a hora que você está conversando, se o vibra tocar mais de 3, 4 vezes, você vai entender que alguma pessoa está tentando te ligar. E o seu cérebro, a sua sensação na pele, ela é muito mais rápida do que o seu raciocínio. O nosso sensorial trabalha muito mais rápido, as conexões neuronais são muito mais rápidas. Então não tem como, você vai perder foco, você vai se distrair. E você vai perder essa escuta ativa, essa atenção. Então a presença, para você ter presença e manter isso de forma bem-humorada, evite você ter muitas distrações. Evite coisas externas que possam te alterar. Se você está trabalhando em casa, em home office, avise as pessoas que você vai fazer um trabalho e que você naquele momento não quer ser interrompido. Ou coloca uma plaquinha mesmo, imprime na sua impressora, coloca ela assim, gênio trabalhando, pronto, aí ninguém vai te incomodar. Bom, esse é presença, propósito. Esse propósito é uma questão que muitas pessoas ficam falando, puxa, mas eu tenho um propósito na vida, mas eu não sei direito qual é o meu propósito, eu não sei direito qual é a minha missão. E o importante não é você ter uma definição tão explícita do seu propósito, mas é você entender por qual motivo você, naquele dia, você está se movimentando em direção de alguma coisa que você quer realizar. Então, por exemplo, quando você tem 5 anos, o teu propósito é brincar. Quando você tem 8 anos, teu propósito é outra coisa. Quando você tem 15 anos, teu propósito pode ser um jogador de bola, ser uma bailarina, pode ser uma pessoa que você se interessa, quando a gente começa a ter os primeiros interesses. Quando você tem 20 anos, já é outra coisa totalmente diferente. Ou seja, a cada idade, a cada momento, a cada contexto que você está vivendo, os seus propósitos vão ser diferentes. Se você trabalha numa empresa, naquela empresa você estava num determinado departamento, você tem um propósito, é aquele. Se você muda de emprego, na mesma idade que você tem, o contexto daquela empresa, os objetivos da empresa, as metas da empresa vão te levar para outros propósitos. Isso vai mudar totalmente você. E o que isso impacta no teu humor? Tudo, porque assim, o interessante, o importante é que você, independente de onde você esteja, você seja sempre a mesma pessoa com aquela essência. Ou seja, você vai trabalhar numa outra empresa, mas é você sempre que está lá. Isso chama-se autenticidade, é você ser autêntico, é você ser você como você é, em qualquer lugar que você vai, em qualquer lugar que você está, com qualquer pessoas que você se encontra. Ah, Caruso, mas puxa vida, mas assim, isso parece uma coisa de moda, né? Se eu vou num casamento, eu vou de fraque, ou vou de terno. Se eu vou para uma balada, eu vou de camiseta. Se eu vou para a praia, eu vou de sunga. Se eu vou dormir, eu vou de pijama. Ok, esses são contextos, simbológicos, que são símbolos que você acaba utilizando. É claro, o contexto, isso que é o bonito do ser humano, a gente pode se adaptar a qualquer situação. E é claro que a gente se adapta de acordo com alguns padrões que são colocados. Mas será que a sua vida tem que ser total padronizada? Será que você tem que viver à mercê dos padrões ou você pode ser uma pessoa livre que escolhe a maneira como você quer estar naquele lugar e como você quer se relacionar com as pessoas ou com o ambiente que está lá? Então é você que escolhe. E quando a gente fala de humorização, é exatamente o trabalho de levar essa liberdade para as pessoas, porque é brincando, é experimentando, é testando que você percebe qual é o lugar e qual é a forma onde você melhor se sente. O que eu quero dizer é o seguinte, que toda e qualquer atividade que você faz, todo e qualquer trabalho, todo e qualquer relacionamento que você faz, é importante você perceber quando está leve e quando está pesado. Tem lugares que você vai e provavelmente você fala, nossa, aqui a coisa está pesada. Ou outros lugares que você vai e fala assim, não, aqui está leve, aqui está gostoso. E a gente sabe disso pelo nosso sentimento sensorial e não pela nossa razão. Vou num lugar maravilhoso, vou ali numa praia paradisíaca, Só que por algum motivo tem alguma coisa lá que não está bem. Por exemplo, imagina só se você vai para um lugar paradisíaco, onde a natureza, ela realmente abre o seu campo de visão, você tem sensações, mas daí você, na noite anterior, você comeu uma comida muito pesada e aí você está com dor de estômago. O que acontece com a dor de estômago junto com o lugar paradisíaco? Ele já não se torna mais tão paradisíaco. Por quê? Porque assim, o que importa é como é que está o seu paradisíaco. Você tem que estar bem para que você possa olhar e aproveitar tudo que a vida oferece
de maneira clara, de maneira tranquila, de maneira bem-humorada. E vice-versa, às vezes você vai num lugar que não é tão lindo, você vai num lugar que não é tão assim, atraente, mas você está tão bem-humorado que não interessa. É aquela frase, né, como é que é? O feio, bonito lhe parece, alguma coisa desse gênero, né? Quer dizer, quando você está bonito, quando você está no seu estado de beleza, no seu estado de bom humor, não interessa muito o que está lá fora. E a gente é ensinado a olhar muito para o mundo lá fora e a gente se baseia nas nossas atitudes, na forma de ir para a vida, para aquilo que está acontecendo lá fora. Só que o convite que eu faço a você é comece a olhar para os seus humores, porque tudo começa dentro de você. E tudo que acontece na sua vida é 100% sua responsabilidade. Então eu falei de presença, falamos de propósito e vamos falar de preparo. O que é preparo? Preparo é você se antecipar com conhecimento para você realizar alguma coisa. Quando você está sendo gerado pela sua mãe, você está sendo preparado. Você está lá dentro da barriga, a sua mãe ela tem cuidados para ela poder se alimentar com coisas que são saudáveis. Não que todas façam isso, né? Mas assim, partimos do princípio que a mãe, quando está na gestação, ela tem esse cuidado. O cuidado não só do que ela come, mas o cuidado para ela ter um bom sono, para ela estar em ambientes tranquilos e não ambientes agitados. Ela ter um bom relacionamento com o seu pai, com o marido. Enfim, ela tem um contexto, né, um ambiente que nutre todo esse processo da gestação, que não é fácil, né? E nós homens nós não sabemos, mas não é fácil você passar por uma gestação, principalmente no final, na reta final. A mãe não consegue mais dormir, não consegue achar posição, a todo momento ela tem que ir no banheiro porque assim, a bexiga é muito pressionada. Ou seja, tudo isso faz parte do preparo. As emoções, as situações que a mãe vive, né, durante a gestação, elas vão impactar diretamente. E tem um estudo muito interessante exatamente nesse momento do preparo. Tem um livro que se chama Anatomia Emocional, de Stanley Kellman. É um livro de fisiologia, mas Stanley Kellman ele estudou muito aprofundadamente as questões relacionadas ao nosso corpo e como as emoções impactam o formato do nosso corpo. Não sei se você sabe, mas quem trabalhou muito a parte corporal foi Reich. Reich, ele trabalhou junto com Freud, né? Freud, o pai, né, da psicologia, mas Freud trabalhou muito o contexto, né, o contexto racional. Reich começou a fazer um trabalho observando muito bem como que a linguagem não verbal, como que as pessoas elas se comportavam necessariamente sem estar falando. E Stanley Kellman ele fez um trabalho de análise disso e trouxe um livro que é fantástico. É um livro denso, porque ele mostra desde a composição, primeiro movimento celular, as nossas formações tubulares. Como é que você acha que o seu fígado se formou, os rins, as cavidades? Todo o nosso corpo é tubular, as veias, os pulmões, o coração, enfim. E você imagina que toda a questão emocional, a questão de impactos emocionais, tudo que nutre, né, a mãe na hora da gestação, isso impacta diretamente em como o seu corpo vai se formar. Se você vai ser mais alto e longilíneo, se você vai ser mais forte, mais troncudo, se você vai ser uma pessoa mais vistosa, uma cabeça maior, um olho, enfim. É incrível o estudo que foi feito, porque ele revela que a partir do formato que a pessoa tem, você consegue avaliar um perfil psicológico, você consegue perceber um comportamento. E por que esse estudo é tão interessante? Puxa, se tem uma coisa que é um dos maiores desafios, é quando a gente vai se relacionar com outra pessoa. Agora imagina só você deter um conhecimento em que você olhando para aquela pessoa, você tem indícios, você tem indicações de que tipo de perfil psicológico e comportamental aquela pessoa tem. E você consegue com isso aprimorar a sua empatia com as pessoas. Aí eu volto para a comunicação. Se eu consigo ter um conhecimento onde eu sei que os bons humores, eles são luzes, eles são potenciais para ter uma ótima comunicação, se eu tenho também o conhecimento de olhar para as pessoas com foco e entender que aquela pessoa naquele formato não existe nenhuma outra igual a ela ou igual a você, mas que ela traz informações e traz uma história que não é contada, mas é uma história que está registrada e que pode te auxiliar a se conectar melhor. Quer dizer, com toda essa gama de informações, você consegue ter uma vida mais equilibrada junto com os seus semelhantes.
E aí você percebe, não interessa a cor, qual é a raça, qual é a religião, é simplesmente você olhar para as pessoas como seres humanos iguais a você. Nós somos diferentes por fora, mas por dentro, a nossa composição é praticamente a mesma. Nós temos algumas diferenças nas raças, né? Os negros, eles têm algumas glândulas que nós não temos, né? O japonês, ele tem uma outra conformação física, os índios, enfim. E é muito lindo, isso é maravilhoso ver essas naturezas, né, que são ímpares. Então, é importante que a gente possa entender que o preparo, ele serve para que você possa ir para a vida de uma maneira com mais propriedade, que você possa ir para a vida de uma maneira muito mais efetiva, muito mais saudável. Como é que você faz para descobrir o seu propósito se você não tem? Eu vou dar uma dica aqui para você. Você consegue descobrir o seu propósito fazendo alguma coisa que eu aprendi com meu pai e que ele aprendeu com o pai dele e que as nossas avós, né, nos contaram. Como eu falei antes, se você precisa ter alguma coisa na vida, essa coisa chama-se felicidade. E eu costumo dizer que felicidade não é um destino, felicidade é um estado. E nós temos aí várias coisas que impactam na nossa felicidade. Por exemplo, as pessoas às vezes se confundem dizendo que assim, não, eu quero ser feliz e não quero mais tristeza na minha vida, não quero sentir medo e não quero sentir raiva de ninguém. Ótimo, é muito bom. Eu vou contar só uma coisa, isso é impossível de acontecer, porque isso está dentro do nosso sistema instintivo. A raiva, ela está diretamente ligada ao nosso sistema de segurança. Por quê? Porque quando você está com raiva, você tem uma liberação de adrenalina e de endorfina que faz com que os seus músculos fiquem mais preparados para você entrar num processo de luta. Isso é uma coisa que a gente traz geneticamente, né, dos nossos antepassados. Antigamente o homem e a mulher, né, os homens da caverna, as mulheres da caverna, elas saíam da caverna, né, ou eles estavam lá prontos para lutar pela sua sobrevivência. Então, às vezes, você tinha um embate e aquilo gerava um estado que se chamou raiva, né, que era quando você realmente estava com muita gana de ter que sobreviver. Né? O medo, por exemplo. Medo é aquilo que diante de qualquer coisa nova que você conhece, entendeu? Te dá medo. Até mesmo quando você vai para uma entrevista de emprego, para uma empresa, não dá um medo. Dá um medo, por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer. Então, quando a gente não consegue prever o que vai acontecer, acende um estado de medo. E nós ressignificamos, eu digo nós, porque na Fiz Feliz Equilíbrio e Bem-Estar, eu e minha esposa nesse programa, nós ressignificamos a palavra medo. Nós fizemos um acróstico que se chama Meu envolvimento determina as oportunidades. Né? Então a sigla medo ficou meu envolvimento determina oportunidades. Por quê? Porque se eu estou diante de algo novo, o que eu preciso para que aquilo não me dê temor, que não me dê insegurança? Eu preciso conhecer e preciso observar. É claro que você não vai chegar diante de um leão e você vai ficar dizendo, peraí leão, que eu vou te observar agora, deixa eu ver, você tem uma juba, seus dentes são bem grandes, a sua garra, pode ser que eu tenha uma probabilidade muito pequena de sobreviver. Isso não rola. Né? Mas eu digo, diante das situações, você às vezes se afasta da situação e observa. Conhecimento. É como você ir visitar um cliente novo, por exemplo. Se você vai visitar um cliente, qual é a coisa que você pode fazer para você não ser pego de surpresa? Estudar esse cliente. Hoje nós temos essa possibilidade. Você vai lá, estuda, entra no site da empresa, você vê o que a empresa faz, quantos funcionários ela tem, se ela tem que sistema ela trabalha, enfim, aí você se prepara. E quando você se prepara, você consegue realizar as coisas sem medo. Toda pessoa preparada tem muito menos medo do que uma pessoa que não se prepara. Você pega um jogador, né? Você pega um jogador de alta performance. Por que ele tem alta performance? Porque ele praticou, ele estudou, ele testou, ele se colocou ali, né, à prova, e quando ele vai ele entra em campo mesmo, ele já tem um monte de contextos que ele já não é mais uma pessoa que não sabe para onde vai, como faz, etc. Agora, para ser pego de surpresa, você tem que ter muita criatividade para você ter improviso e aí sim você conseguir, né, dar a volta por cima. E improviso é uma coisa que eu sempre falo, improviso sem conhecimento é você se jogar do precipício. Porque uma pessoa que improvisa muito bem é porque ela tem uma grande bagagem de criatividade e principalmente de conhecimento, repertório. Enfim, então, o medo, ele causa isso nas pessoas. Então, para você combater o medo, vamos entrar aí com conhecimento, né? Com prática, com exercício, com laboratório. A tristeza. Se você pega a tristeza, a pessoa quando está triste, é natural a pessoa ficar triste quando alguma coisa acontece que está fora do controle dela. Sei lá, perde um ente querido, né? E assim, de repente, não que fosse uma pessoa que você gradativamente sabe que ela vai chegar nesse ponto, que ela está com uma doença grave, algo do gênero, mas uma pessoa que, sei lá, sofre um acidente, ou acontece alguma coisa que fora do controle, e você perde aquela pessoa.
pessoa fica triste. Mas não precisa ser uma coisa tão grande assim. Às vezes você realiza um trabalho e você espera que tenha um resultado, e de repente o resultado ele vai aquém daquilo que você gostaria. E aí você fica triste. Ou seja, a tristeza, o medo, a raiva, a alegria estão presentes. Mas olha só a alegria. A alegria é o grande catalisador para a positivação e para que o bom humor ele fique sempre presente. Imagina só uma pessoa triste, com medo ou com raiva, consegue produzir bem? Consegue se relacionar bem em família, no trabalho? Não. Agora uma pessoa alegre, uma pessoa que está bem, uma pessoa que tem alegria. De novo, alegria não é você ser o palhacinho, tá? Alegria não é você ser o comediante. Alegria, estar bem. Isso faz o quê? Isso promove você pôr luz nas coisas que você faz. Uma pessoa que está alegre, quando chega perto de uma pessoa triste, consegue fazer com que a tristeza se dilua. Uma pessoa alegre perto de uma pessoa com raiva, ela consegue fazer com que essa pessoa comece a entrar no estado de pacificação. Uma pessoa com medo perto de uma pessoa que está com alegria, a pessoa de alegria pode fazer com que comece a se gerar coragem. E o que é coragem? Coragem é agir pelo coração. Então a alegria tem esse grande poder de diluir essas emoções básicas, são 4, tem outras tantas emoções que a psicanálise, a psicologia colocam, mas a alegria é o grande elixir. E veja só que todas as religiões, todas as crenças, todos os movimentos que olham para o ser humano de maneira positiva, falam da importância da alegria, do riso, de você estar contente. Ou seja, o que eu estou trazendo para você aqui não é nenhuma novidade. Talvez a única coisa que aconteceu é que você não praticou. Então vamos praticar. Eu vou dar um exercício aqui, porque daqui a pouco eu vou ter que finalizar esse vídeo, mas o exercício é você pegar uma folha de papel num momento tranquilo, coloca uma música que você gosta, música é uma coisa muito boa para deixar você de bom humor, ou então dê uma olhada antes em imagens, ou fotografias, ou imagens que você gosta, lugares que você gosta, ou pessoas, ou ambientes, isso também ativa você a entrar numa frequência de bom humor. E aí você pega essa folha de papel e escreve tudo aquilo que te faz de alguma forma te faz sentir bem. Então você coloca lá, eu me sinto muito feliz quando eu faço isso. Eu me sinto feliz quando... Então coloque sempre assim, em que lugares você está, fazendo o quê, com quem que você se sente feliz. Então faz essa lista, mas não economiza, faz a lista mesmo, grande. E depois que você fizer isso, você, daquelas tantas que você fez, e eu espero que venham 500, sei lá, mas você começa a escolher as 5 top. As 5 mais, as 5 coisas que quando você faz, você não vê o tempo passar. Você ficaria horas ficando naquele sentido. E aí, quando você fizer isso, das 5, você faz aí, é o grande momento do exercício. Você coloca as 5, você coloca até em letras maiores, coloca as 5 coisas que te fazem sentir mais feliz. Aí você fecha os olhos um momento, você respira e você simplesmente fala que apareça para mim, que eu possa reconhecer imediatamente aquela atividade que é a que realmente me preenche plenamente. Aí você abre os olhos. Quando você abrir os olhos e você olhar, pode ter certeza que o seu olhar vai diretamente para uma única coisa, que é a que mais te faz sentir feliz. E aí, meu amigo ou minha amiga, eu posso te dizer que essa pode ser a primeira grande seta para você começar a traçar o caminho da tua vida. E não interessa que idade você tem hoje, entendeu? Porque a gente sempre tem tempo para mudar. Se você está infeliz com alguma coisa que você está vivendo hoje, eu te garanto que esse exercício simples, rápido, breve e gostoso vai te dar uma demonstração de qual é o caminho da trilha que você pode seguir, tá? E não julgue. Por favor, não julgue. Mas, por exemplo, uma vez me falaram, mas, poxa, eu gosto de surfar. Falei, ótimo. Que coisas que você pode fazer, que você pode até viver disso, né? Então, começaram a fazer um exercício, você está focado, você já afunilou aquilo. Nossa, o que eu posso fazer com o surf? Eu gosto de surfar. Mas o que o ambiente do surf pede? Tem música, tem sol, tem praia, você pode ensinar as pessoas a surfarem, você pode ensinar pessoas que têm medo de nadar, você pode ensinar elas a perderem o medo com a prancha, com segurança. Você pode fazer uma escolinha de surf, você pode criar camisetas criativas, né? Você pode fazer uma surfwear, né? Que o pessoal que já se conhece, mas você pode criar coisas inusitadas. Você pode montar um bar, né? Que tem toda a decoração de surf. Você pode montar um restaurante, né? Um restaurante decorado, comida saudável, enfim. Dá para fazer tantas coisas. Então faça esse exercício, né? Coloque ali, faça essa lista das coisas que te fazem feliz, que você possa escolher e você realmente conseguir dar a direção para isso. E mesmo que você esteja hoje trabalhando naquilo que você gosta de trabalhar, mesmo que você esteja num relacionamento excelente, faça esse exercício, porque às vezes surgem coisas diferentes.
como os sonhos, né? Eu falo que o sonho está muito longe, né, da nossa realidade. Então o sonho, o que é o importante a gente fazer? É pegar o sonho, trazer o sonho para os nossos desejos, né? E os desejos eles podem se transformar em realidade, que sejam realidades bem-humoradas, ok? Então eu costumo falar, bora humorizar para fazer a roda da vida girar. Então eu convido você a que você comece a praticar, né, esses momentos de mais sorrisos, de estar mais com as pessoas, de você se alimentar bem, de você dormir bem, de você abrir a sua vida para o novo. Vá para lugares diferentes, não precisa ser tão longe, né, de você. Se você tiver oportunidade para ir para outros lugares, fora do Brasil, ok. Mas se você está em outro país, né, não interessa onde você estiver, procure lugares belos. O belo nos alimenta muito. Perceba a sensação. Então medite, sabe? Medite. Faça coisas que possam alimentar todo o teu sensorial, né? E quando você medita, é importante que você se encontra. Tem uma frase de Jung que diz o seguinte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, sabe, olhe para dentro, desperta essa coisa bacana que tem aí, né? E não precisa ser uma coisa tão assim, quadradinha, holística, né? As conversas de pessoas são muito radicais em tudo aquilo que elas fazem, né? Você pega às vezes a pessoa que é vegetariana, que é vegana, ou a pessoa que é muito católica, ou a pessoa que é muito protestante, ou a pessoa que é muito budista, é muito evangélica, tudo que é muito, assim, alivia, fica pesado. Mas acolha tudo. Tudo que está na vida está a nosso favor, né? As religiões são ótimas, porque as religiões têm estruturas, e as estruturas fazem com que a gente se sinta pertencendo a esse mundo. Isso é importantíssimo, se sentir pertencendo a algo. Mas cuidado que não confunda a religião com a sua espiritualidade. Espiritualidade é o que você é. Espiritualidade é esse fluxo de vida. A vida é o maior presente que os nossos pais, né, nos deram. A gente tem que ser eternamente grato aos nossos ancestrais, aos nossos pais. Por pior que talvez eles possam ter sido, ou que o passado deles tenha sido, né, com você muito difícil. Mas querendo ou não, independente, sem julgamento, foram eles que abriram a porta para que você hoje estivesse aí. E eu também aqui com você. Então procure humorizar a sua vida, né? E tem mais uma frase que eu quero deixar com você, que é da nossa querida Cora Coralina, que numa interpretação, né, não são exatamente essas palavras, mas eu entendo assim. É impossível colocar mais dias na minha vida, mas é sempre possível colocar mais vida nos meus dias. Então meu convite é que você coloque mais vida nos seus dias, mais alegria, mais bom humor, ótimos relacionamentos, que você se torne uma pessoa mais atraente ainda, que você seja essa pessoa iluminada, porque nós somos condutores de energia, nós somos energia pura e a gente tem toda a possibilidade de fazer esse mundo ser cada dia melhor se a gente fizer o nosso dever de realmente se entender, se acolher, se respeitar e com isso respeitar o outro. Faça e viva a vida da forma como você um dia gostaria que agissem com você. Faça essa mesma devolutiva. Seja grato, né? E para você ser grato, tem um exercício muito simples. Pense agora exatamente numa palavra ou numa frase que você gostaria de receber de alguém que aquilo ia te fazer bem. Pense, já pensou? Uma palavra, tipo, se eu gostaria que alguém chegasse para você e falasse, você é muito capaz, ou eu te amo, ou pai, você é o meu herói. Essas frases. E quando você pensar nessa frase, que ela tem significado e pode preencher um espaço, vá e entregue essa frase, essa palavra para outra pessoa e veja o que acontece. Você vai perceber que a gratidão, ela funciona dessa maneira. Aquilo que mais nós sentimos escassez, quando nós entregamos para outra pessoa, parece que acontece uma alquimia e que isso se reverte a nosso favor. Então, é isso. Some na vida das pessoas, some na sua vida, seja feliz. E se você quiser me encontrar, então você tem aí, eu estou no Brasil, então você pode digitar aí no seu celular, você pode mandar um WhatsApp para mim no mais 55 11 94100 6808, então 94100 6808. Você pode entrar no meu site, que é o www.robertocaruso.com.br. Estou nas redes, no Instagram, Roberto Caruso Oficial. E eu te convido para conhecer a Fiz Feliz, que é fisfeliz.com.br. No Instagram é @fisfeliz_. E vai ser um prazer te receber. E o WhatsApp da Fiz Feliz, se você quer saber um pouco mais, quer mais dicas de como você pode ficar mais bem-humorado, mais bem-humorada, é só você entrar lá no mais 55 11 97263 5700. Tá bom? É isso então. Deus te abençoe, seja muito feliz e bora humorizar para fazer a roda da vida girar.
Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!